Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Meu Deus do céu, 2 pregadores fortes aqui, eu vou sentar e ouvir, amém, igreja? É forte, é poderoso. Quem já tem recebido aqui nessa noite? O Senhor está neste lugar e já tem ministrado aos nossos corações coragem, força, vencer o medo, porque aquele que te chamou, Ele te capacita e te dá ousadia para ser triunfante nessa terra. O Espírito Santo já está a ministrar. Você que trouxe a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, abre comigo em 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 em diante, está escrito assim: Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim. Tantos anos se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia-se lamentações ao Senhor. Abre comigo também, 2 Samuel capítulo 6, versículo 2. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, o carro de bois. Isso aqui está falando carro de bois? Carro novo. Davi e toda a casa de Israel se alegraram-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor interrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perezés Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua casa. Nós lemos um texto onde está sendo mencionado a respeito da arca de Deus, a arca da aliança, que foi direcionada através de Moisés. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. E quando eles saíam para a guerra, sempre usavam a arca da aliança para representar a presença de Deus. E a Bíblia fala que chegou um tempo que essa arca ficou guardada na casa de um homem por nome Abinadab. A Bíblia fala que essa arca, a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, ficou por um período de 20 anos. A Bíblia fala que durante todo esse período, na casa daquele homem, na casa de Abinadab, os seus filhos, a sua família, a Bíblia fala que mesmo a arca da aliança, que representava a presença de Deus, nada aconteceu na casa daquele homem.
Não teve mudanças, não teve manifestação dos milagres de Deus, como havia quando a arca da aliança era colocada em ação, em guerras, em momentos difíceis. A Bíblia fala que durante aquele período de 20 anos, não se relatou, aleluia, nenhuma manifestação da presença, do poder do nosso Deus soberano. E a Bíblia fala que chega um tempo onde Davi ele se torna rei. E Davi, como nós conhecemos, ele era um adorador. Ele sempre colocava prioridade na presença de Deus, nas coisas que se dedicavam ao Senhor. E algo ferveu dentro do seu coração, buscar a arca da aliança. A Bíblia fala que então ele desce àquele lugar, a casa de Abinadab, e ali aquele homem que era um levita da tribo, como está escrito, que eram sacerdotes levitas que tinham que direcionar ali sobre a arca do Senhor. A Bíblia fala então que Abinadab prepara a arca para chegar à cidade de Davi. Mas a Bíblia fala que ele não seguiu os ritos a qual a palavra de Deus ordenava. Ele não esteve atento à palavra, à direção de Deus. E nessa noite eu quero começar a ministrar nessa noite. Nós nos perdemos as nossas guerras, como já foi dito aqui nessa noite, quando nós não nos atentamos à palavra de Deus. Quando nós não nos atentamos àquilo que Jesus disse, quando nós não nos atentamos àquilo que Deus decretou para nós. Somos sim mais do que vencedores quando estamos debaixo da poderosa mão do grande eu sou. Somos sim mais do que vencedores quando estamos diante do Rei dos Reis como nosso Senhor. Quando Ele é o nosso Senhor, quando nós valorizamos a sua presença. Porque quando nós valorizamos a presença de alguém, quando você convida, por exemplo, o pastor Giovanni para ir à sua casa, você prepara tudo, você prepara um belo almoço, você prepara uma mesa muito bem montada, você tem prazer em comprar um suco, um refrigerante ou algo que vai agradá-lo. Por quê? Porque você quer honrar a presença do pastor. E nós temos que sempre honrar a presença daquele que nos chamou. E a Bíblia fala então que Abinadab ordena que a arca vá num carro de bois. E a Bíblia fala que, de acordo com a palavra do Senhor, a arca ela tinha que ser levada nos ombros pelos sacerdotes levitas. E no percorrer daquele caminho, a sua família que estava envolvida naquele momento, sofre uma grande perda. Por quê? Porque não observaram os princípios da palavra de Deus. Nós vivemos no tempo de muitas perdas, de muitas lutas, mas como já foi dito nessa noite, Jesus de Nazaré, Ele te deu toda a autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e para vencer as lutas. Ele te habilita a ser mais do que vencedor, quando estamos debaixo da sua palavra. Então chega um certo momento, num pedaço do caminho, um boi tropeça, a arca em cima daquele carro. Então o filho de Abinadab, chamado por Uzá, ele vai e toca a arca do Senhor. E aquilo ali foi algo que Deus não aceitou. Ele achou como irreverência a sua presença, porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é santo, e há uma maneira para se proceder no caminho que Ele nos chamou para persistir nessa terra. Sede santos, pois eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. O que é ser santo? É se separar daquelas coisas que não adoram a Deus.
E aquele momento a Bíblia fala que Uzá morre, porque tocou na arca, não reverenciou a presença, não se prestou atenção à palavra, ao mandamento do Senhor. Quer ser mais do que vencedor? Permaneça na palavra, porque é ela que te garante a vitória. A Bíblia fala que todo aquele movimento, que no momento que havia festa, havia dança, havia tambor, porque a arca da aliança estava voltando para a cidade de Davi. De repente todo aquele movimento para, porque derramou um temor sobre o coração de Davi, porque Deus se manifestou de uma maneira a qual ele não esperava, a morte do filho de Abinadab. Todas as vezes que nós saímos da palavra, muitas vezes vamos viver coisas que nós não queremos viver, porque quem nos garante a vitória é estar em obediência à palavra. E Davi disse: como eu vou levar a arca do Senhor para a cidade de Davi? Então ele olhou ao seu redor e tinha um homem, um levita, e ele leva essa arca para a casa de Obed-edom. E nessa noite eu quero ministrar sobre as nossas casas. E o que eu quero ministrar sobre a sua vida é que a presença de Deus tem que se manifestar na sua casa. Um homem 20 anos com a arca da aliança, não houve nada. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro disse isso quando ele pregou para Cornélio em Atos capítulo 10 em diante. Ele vê a manifestação de Deus sobre um homem que não era judeu, mas que tinha um coração voltado para as coisas de Deus. Quando você tem um coração voltado para as coisas de Deus, você reverencia Deus como Ele é. Você o honra como Ele tem que ser honrado. Deus é um Deus soberano. Pedro relata que o Senhor não faz acepção de pessoas. E de repente a presença se manifesta na casa de Edom, de Obed-edom, representada pela arca do Senhor. E quando a gente fala de casa, como Daniel disse nessa noite, muitos milagres Deus realiza no meio da multidão, no meio do caminho, mas há milagres específicos para a casa daqueles que servem ao Senhor. Nessa noite já foi dito, Jairo tinha um problema dentro do seu lar, dentro da sua casa. Talvez você adentrou este lugar com um problema não externo, mas com um problema interno dentro da sua casa. Jairo não perdeu tempo, mesmo ele sendo uma autoridade, ele reconheceu que mais autoridade que ele era um homem chamado Jesus de Nazaré. E quando você reconhece que quem tem mais autoridade, você então passa a confiar, não naquilo que você pensa, mas naquilo que a palavra descreve para as nossas vidas. Jairo então entendeu que só tinha uma solução para o problema da sua família. Talvez você já procurou ao redor, por todos os meios, resolver o problema dentro do seu lar, mas eu quero ser profeta de Deus para a sua vida. Talvez hoje você tenha que fazer uma volta e se alinhar com o Senhor dos Exércitos. Jairo então procura Jesus. E quando você procura o Senhor dos Exércitos, Ele não vai fazer acepção se você
é romano, se você é negro, se você é branco, se você é amarelo, se você é criança, se você é homem, se você é adolescente, mas aquele que clamar será salvo, aquele que pedir vai receber, aquele que buscar vai encontrar. Ele é acessível, Ele está acessível. A Bíblia fala em Oséias: nós erramos por não conhecer ao Senhor e a sua palavra. Quando está escrito conhecer, em hebraico está escrito idar. É mais do que um conhecimento intelectual, é mais do que uma leitura da palavra, é um relacionamento com o Senhor dos exércitos. Porque quando você se relaciona com Ele, Ele se faz presente na sua vida. Então você vai crescendo de fé em fé, a ponto de viver o sobrenatural na sua história. Deus tem negócio na casa. Nós conhecemos a história. Jesus se pôs a caminho da casa de Jairo. Nesse percurso aconteceram milagres externos, mas de repente Jesus entra na casa de Jairo e despede pessoas que estavam ali dentro, pessoas que já choravam a morte da menina. Ele despede pessoas ali dentro e fala: o negócio é conosco, é dentro do lar, é os que estão dentro da casa. Tem coisas que é para os que estão dentro da casa. E Jesus é íntimo. Ele pode participar dessa reunião, porque Ele é seu íntimo. Ele pode participar com os da casa. E Jesus se manifesta àquela menina. E Ele dá uma palavra para aquela menina. E aquela menina é sarada. Aquela menina é curada. Um certo momento também, no livro de Lucas, descreve um milagre dentro da casa de Jesus. Dentro da casa de Jesus. A Bíblia fala que Jesus está em Cafarnaum, ensinando a respeito à lei do Senhor. Jesus sempre tinha essa prioridade, não só manifestar os milagres, mas ensinar a palavra, ensinar os princípios, a lei do Senhor. Não adianta viver só milagres, temos que ser maduros para termos o conhecimento de quem Ele é. A Bíblia fala que naquele contexto havia um homem paralítico, e ele estava sendo levado pelos seus amigos. Jesus estava na sua casa, havia tanta gente naquela casa, era uma reunião de muitas pessoas. Haviam ali fariseus, haviam ali vários doutores da lei, haviam muitas pessoas, mas a Bíblia fala que havia uma necessidade, e essa necessidade ia ser manifesta a cura dentro da casa. Por que ia ser manifesta a cura dentro da casa? Porque Jesus estava dentro da casa. Sabe quando você vai viver o seu milagre? Quando Jesus estiver dentro da casa. A Bíblia fala que então aqueles homens criam uma estratégia, e não dava para entrar para um lado nem para o outro, mas a Bíblia fala que aqueles homens então tiram as telhas do telhado e começa a descer aquele paralítico onde Jesus estava, no centro da casa. Deixa ele ser o seu centro, deixa ele ser o primeiro na sua vida. Quando Jesus vê aquele ato de fé, quando Jesus vê aquela entrega, aleluia, quando Jesus vê o seu modo de agir, quando Jesus vê o seu posicionamento, quando Jesus vê a sua busca, quando Jesus vê o seu modo de agir nessa terra, o olhar de Jesus vai ao teu encontro. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que estão igual a Abinadab, passam anos e anos e não veem o manifestar de Deus, mas Deus nessa noite está querendo dizer: valorize, priorize a minha presença e verás o meu mover na sua vida. Chega de perda de tempo, chega de passar o tempo, nós estamos aqui para viver o sobrenatural do Senhor. Você acha que Deus mudou?
Você acha que não acontece mais milagres? Você acha que o paralítico não anda? Você acha que o surdo não ouve? Você acha que o mudo não fala? Você acha que o câncer não é curado? Você acha que o aidético não é curado? Ele é o mesmo. Quando Jesus olha aquela cena, Ele volta o seu olhar para o paralítico. Eu não sei o que você precisa fazer aqui nessa noite, mas eu sei que se você se posicionar na sua presença, Ele vai ao seu encontro. E a Bíblia fala que naquela noite foi uma noite de restauração. O modo de viver daquele homem, presta atenção, igreja. O modo de viver daquele homem fez com que ele chegasse àquela enfermidade. Como assim, Dani? A Bíblia fala que quando Jesus olha para ele, Ele fala assim: olha, os seus pecados são perdoados. Jesus viu que aquele homem, ele precisava do perdão, do seu modo de viver, dos seus pecados, para se manifestar na vida dele a cura da sua paralisia. Eu não sei o que tem te paralisado neste tempo. Eu não sei qual é o pecado, qual é a amarra que tem paralisado a sua vida. Talvez uma pornografia, talvez, eu não sei, adultério, talvez, eu não sei o que. A mentira, o engano, mas aqui está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem poder para perdoar pecados, e Ele nessa noite te diz: os teus pecados estão perdoados. A Bíblia diz que aquele homem foi curado, aquele homem foi restaurado. Eu não sei como entrou, mas eu sei que Ele está aqui para quebrar correntes e amarras sobre a sua vida. Talvez o que você precisa nessa noite é ser restaurado. E quando Jesus entra na casa, você vai ao encontro dele. Você recebe restauração. Jesus também levou a casa de Zaqueu a salvação. Zaqueu, um homem importante, um homem que cobrava tributos. As pessoas detestavam Zaqueu, porque cobrava impostos. Mas um dia Zaqueu subiu na árvore, Jesus passando. Jesus para diante daquela árvore, olha para cima e diz: desce rápido, Zaqueu, porque me convém ficar na sua casa. O que Jesus quer dizer para nós nessa noite é que Ele não quer ficar do lado de fora, Ele quer ficar do lado de dentro. A Bíblia diz: eu bato, se abrir a porta do teu coração, Ele entra e ceia contigo. Tem muita gente que Jesus está querendo ceiar, tem muita gente que Jesus está querendo comungar e se manifestar. A palavra de Deus diz que quando Jesus esteve na casa de Zaqueu, Jesus não pregou para Zaqueu, mas a sua presença com os seus discípulos, o seu modo de conversar, o seu modo de falar, a sua presença trouxe um quebrantamento no coração de Zaqueu. Aleluia. E ele olhou para Jesus e disse assim: Jesus, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes, porque ele entendia da lei, pela lei era isso que tinha que ser feito. Ele
olhou para Jesus e ele almejou, ele desejou se entregar à sua presença, cumprindo a sua lei. Sabe quando você vai ver que de fato você está entregando ao Senhor? Mesmo que você não queira, mesmo que não seja a sua vontade, você vai dizer: sim, Senhor, eu não quero, mas eu vou. Sim, Senhor, não é a minha vontade, mas eu quero a tua. Sim, Senhor, eu prefiro estar na sua presença que em outros 1000 lugares, Senhor. Aí você vai valorizar e honrar a presença do Senhor dos Senhores. E você vai chegar neste lugar, aleluia, no santíssimo lugar, porque a palavra de Deus diz que o véu já foi rasgado, de baixo ao alto, e você tem acesso a este lugar, onde a presença se manifesta, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro de Deus. E Ele já está lá te esperando, para comungar contigo, para se manifestar sobre a sua vida. Neste lugar, você não sofre influências externas. Neste lugar, só tem lugar para você e o Rei dos Reis. Neste lugar, a paz reina. Neste lugar, a cura se manifesta. Neste lugar, a salvação se manifesta. Neste lugar, a casa é restaurada. Neste lugar, há uma vontade de Deus sendo manifesta sobre as nossas vidas. Já está tudo pago, já está consumado. Jesus abriu o caminho, Ele abriu o caminho, e Ele te diz nessa noite: adentra ao Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro, ao lugar de intimidade, ao lugar onde você ouve a voz do Senhor. Ele te espera neste lugar, onde a presença se manifesta, onde a presença tem primazia, onde a presença é honrada. Quando a gente olha para a casa de Obed de Edom, o geteu, você vai ver que tudo na sua casa começou a mudar, porque a presença manifesta através da arca manifestou na sua casa. É só colocar Jesus em primeiro lugar. Sucesso, palavra, revelação, tudo isso é maravilhoso, mas sucesso quando nós decidimos obedecer a palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Há milagres lá fora, mas há milagres que precisamos dentro dos nossos lares. Eu não sei você, querido, mas eu preciso de um milagre dentro do meu lar. E eu sei que se nós colocarmos Ele em primeiro lugar, Ele vai se manifestar. Vamos fazer uma oração antes de eu passar essa palavra? Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Você não precisa de nenhuma muleta aqui nessa noite. Até quem precisa, eu quero ministrar cura sobre a sua vida nessa noite. Você não precisa de ninguém essa noite. É você e Deus.
é você e Jesus, é você e o Espírito Santo. Eu não sei o que tem estado na frente. Talvez você acostumou, como Abinadab, 20 anos com a arca. Não se acostume. Sempre tenha Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sempre deixe Ele ser o Senhor da sua história. Porque se Ele for Senhor da sua história, você vai viver coisas incríveis. Faça a sua oração com Deus nessa noite. Eu não sei o que você tem colocado na frente de Jesus, mas Jesus hoje quer mudar esse lugar. Ele quer estar à frente do que você tem colocado. Ele quer ser primazia. Ele quer ser Senhor. Ele quer ser Deus da sua história. 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 Fale com Ele nessa noite. Fale com Ele nessa noite. Oh, aleluia. Muitas vezes Deus nos dá sinais. Eu me lembro de um dia onde estava muito atarefada com muitas coisas do meu dia a dia, mexendo com obra, mexendo com reforma, mexendo com loja, mexendo com tudo que tivesse para mexer. Uma grande empreendedora, aleluia. E um dia foi acontecendo um tanto de coisa e a minha mochila sumiu. E eu entendi que Deus estava me parando de alguma forma. Mas eu não entendi o recado de Deus. Muitas vezes Deus está dando um sinal para a gente e a gente não está entendendo. A gente está fingindo de bobo. Não, igreja. Nós estamos num tempo de arrebatamento. É tempo de estarmos atentos à voz do Espírito. E eu vivi tanta luta depois daquele tempo. E nesses dias eu entendi que naquele tempo Deus estava querendo me mostrar algo. Mas o nosso ativismo quer roubar a presença de Deus em nós. Dani, você não orava? Orava. Dani, buscava, mas talvez eu tinha que estar mais atenta ao que o Senhor queria falar. Nós nascemos para vencer, mas precisamos estar atento à voz do Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor nessa noite e coloque Ele como Senhor dos senhores e Rei dos reis.